Olá, gente! Na aula de hoje a gente vai falar sobre vazão e pressão. Então, nós estamos no capítulo 9 e vazão e pressão são duas variáveis importantíssimas dentro da indústria, de qualquer indústria, tá? Não somente a indústria de alimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas variáveis. Bom, o que é vazão? Imagine que você tem aí uma torneira, você abre a torneira e está saindo água da torneira. Essa água é coletada num copo, né? Esse copo é um copo graduado, você consegue, ele tem aqui a medição de volume aqui do lado desse copo. E esse copo, ele também está sendo pesado numa balança. Então, a quantidade de água que está sendo despejada nesse copo, você consegue medir ela, o volume, né? Através dessa graduação aqui. E você consegue medir a massa de água que está sendo despejada também, utilizando a balança. A gente tem dois tipos de vazão, que é a vazão mássica e a vazão volumétrica. Também tem a vazão molar, mas a gente não vai entrar nesse tipo de vazão. A vazão mássica é a massa que escoa por um determinado tempo. Então, é a quantidade de massa que é despejada pela torneira durante certo tempo. Então, ó, vazão mássica, a gente representa a vazão pela letra V. E M de mássica, tá? Então, vazão mássica é a massa que foi despejada pela torneira, dividido pelo tempo que essa massa foi despejada. Qual é a unidade de vazão mássica? É a unidade de massa dividido pela unidade de tempo. Então, isso vai depender de qual unidade que você está usando para massa e para o tempo. Então, se você usa massa em quilograma e tempo em hora, a unidade da vazão mássica vai ser quilograma por hora. Mas pode ser quilograma por segundo, caso você use segundos no tempo. Pode ser grama por segundo, grama por minuto, etc. Todas as possibilidades. Então, em cima a gente tem a unidade de massa e embaixo a gente tem a unidade de tempo. A gente tem também a vazão volumétrica, que é o quê? Que é o volume que escoa por um determinado tempo. Então, aqui nessa torneira, a gente consegue medir, a gente consegue calcular a vazão volumétrica se a gente marcar um tempo e nesse tempo a gente medir o volume de água que está sendo despejado. Então, vazão volumétrica, vazão a gente representa pela letra V e volumétrica é um V minúsculo, né? Então, é volume por tempo. Quais são as unidades? As unidades vão ser unidade de volume no numerador e unidade de tempo no denominador, tá? Então, aqui, ó, ml por segundo, centímetro cúbico por minuto. Centímetro cúbico é uma unidade de volume, tá? Agora, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, ó. Uma cachoeira despeja 480 metros cúbicos de água a cada 5 minutos. Calcule a vazão volumétrica da cachoeira em litros por segundo. Então, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Então, aqui, ó, vazão volumétrica é igual a volume por tempo. Só que o volume, gente, ele quer em litros e o tempo ele quer em segundos. Mas o meu exercício, ele me deu o volume em metro cúbico. Então, eu vou ter que transformar. Vou usar uma regra de 3. Eu fui lá na internet e pesquisei. Quantos litros tem um metro cúbico? E eu encontrei que um metro cúbico tem 1000 litros. Então, se um metro cúbico tem 1000 litros, 480 metros cúbicos vão ter X litros. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho então um volume de 480 mil litros. Agora, a gente também tem que converter o tempo. O tempo foi dado em minutos, mas o exercício está querendo a vazão em litros por segundos. Então, a gente vai converter os 5 minutos em segundos. Como é que a gente faz isso? Regra de 3 simples. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Só que eu tenho 5 minutos. Então, 5 minutos vão ter X segundos. 5 vezes 60, 300 segundos. Então, agora é só eu botar na equação, ó. Volume, 480 litros dividido por 300 segundos. Agora sim, eu tenho litros por segundo, que é o que o exercício está querendo, ó, litros por segundo. Resolvendo essa divisão, eu vou ter que a minha vazão volumétrica é 1.600 litros por segundo. Agora a letra B, ó, ele não quer a vazão volumétrica, ele quer a vazão mássica em quilogramas por minuto.
Só que olha só a questão. O exercício, ele não deu a massa que a cachoeira despeja. Ele deu o volume que a cachoeira despeja. Então, como que eu vou calcular uma vazão mássica se eu preciso da massa, mas eu não tenho a massa? Muito simples. Eu vou usar esse dado aqui que o exercício deu. Ele está me dando dado de densidade da água. A densidade, gente, está aqui, ó. 0,997 kg por litro. A densidade tem uma formulazinha lá, mas eu vou esquecer essa fórmula. Eu não preciso decorar a fórmula de densidade. Porque, ó, eu vou usar esse número aqui, ó. Vou fazer um cálculozinho. Eu quero transformar. Ó, eu não quero esse volume aqui. Eu quero a massa que tem nesse volume, porque eu preciso da massa para calcular a minha vazão mássica. Eu vou usar, para isso, eu vou usar a densidade. Como que eu vou usar a densidade? Ó, o que eu tenho aqui? Ó? Densidade é igual a 0,0997 kg por litro. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que em cada 1 litro de água, eu tenho 0,997 kg. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Ó, a cada 1 litro de água, eu tenho 0,997 kg. Ó, um erro muito comum que os alunos costumam cometer é isso aqui, ó. Em vez de escrever desse jeito aqui, ó, a cada 1 litro, eu tenho 0,997 kg, o aluno escreve isso aqui, ó. A cada 1 kg, eu tenho 0,997 litros. Isso aqui tá errado. O que esse dado tá me dando é isso aqui, ó. Então, olha só, é 0,997 kg por litro. Então, em 1 litro, eu tenho 0,997 kg. Ok. Só que, ó, eu não tenho 1 litro. Eu tenho, ó, eu calculei aqui que eu tenho 480 mil litros. Então, em 480 mil litros, eu tenho X quilogramas. Resolvendo a regra de 3, eu acho a massa que a cachoeira despeja. Então, a massa é 478.560 quilogramas. Ok, então eu já tenho a massa para pôr aqui, ó. Aqui tá errado, tá, gente? É vazão mássica, não é vazão volumétrica, tá? Então, em vez desse V aqui, teria que ser um M. A massa eu tenho e o tempo eu tenho. Só que o tempo, ó, ele tá pedindo em quilogramas por minuto. O tempo tá aqui, ó, 5 minutos, tá vendo? Então, é só a gente botar na equação, ó. Botei a massa aqui e botei o tempo aqui. Então, fazendo a divisão, eu vou ter o valor em quilogramas por minuto. Então, esse aqui é a vazão mássica que o exercício está me pedindo. Mais um exercício, ó. Em uma cultura irrigada por um cano, passa água com uma vazão... Em uma cultura irrigada por um cano, passa água com uma vazão de 7.200 litros a cada 2 horas. Então, ele deu aqui o volume e ele deu o tempo que passa esse volume. Calcule a vazão em metro cúbico por hora. Ou seja, ele está pedindo aqui a vazão volumétrica. Ok. A vazão volumétrica é volume por tempo. Ele me deu volume e ele me deu tempo. Beleza. Só que, ó, ele quer a vazão em metro cúbico. O volume tem que ser dado em metro cúbico. Então, a gente vai ter que transformar esses litros aqui em metros cúbicos. Como que a gente faz isso? Fui lá na internet e vi que em 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Ok, mas eu tenho 7.200 litros. Então, em 7.200 litros, eu vou ter X metros cúbicos. Resolvendo essa regra de 3... eu tenho 7,2 metros cúbicos. Ok, então eu já tenho o volume na unidade que eu quero. E o tempo? Ó, o tempo ele quer em hora. E o exercício me deu o tempo em hora. Então eu não preciso converter nada. Agora é só substituir, ó, o volume aqui dividido pelo tempo. Dando 3,6 metros cúbicos por hora. Beleza. Letra B. A vazão em gramas por minuto, ó. Ele está pedindo a vazão mássica, mas ele deu o volume, ele não deu a massa. Então, a gente vai ter que converter volume em massa. Para converter volume em massa ou massa em volume, a gente usa densidade. Densidade da água, né? O que está passando aqui pelo cano é água.
A densidade da água a gente viu, eu dei no exercício anterior, então a gente vai usar aquele mesmo valor. Ó, o que eu sei da densidade? Ó, que em 1 litro eu tenho 0,997 quilogramas. Só que eu tenho 7.200 litros. Então, em 7.200 litros, eu tenho X quilogramas. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho que a minha massa é de 7.178,4 quilogramas. Então, agora é só botar aqui, ó, na equação, né? A gente tem a massa. Agora, vamos observar o tempo. Ó. O tempo, ele quer por minuto. Ah, tá, tem outra questão aqui também, ó. A massa tem que ser em gramas. Só que a massa que eu tenho aqui está em quilogramas. Então, a gente tem que transformar quilogramas para gramas. É outra transformação. A gente faz quantas transformações forem necessárias, tá? Mas essa é super fácil, ó. Eu sei que em 1 quilograma eu tenho 1.000 gramas. Se você não sabe isso de cabeça, procura na internet. Só que eu tenho 7.178 quilogramas. Então, em 7.178 quilogramas, eu tenho X gramas. Resolvendo a regra de 3, eu vou ter esse valor aqui em gramas. Então, esse valor em gramas eu venho aqui e boto na fórmula. Agora, vamos resolver o problema do tempo. Ó. O tempo, ele deu em horas. Só que o exercício quer em minutos. Então, vamos transformar a regra de 3 aqui, ó. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, que é o dado do exercício, né? Tem X minutos. Resolvendo a regra de 3, 120 minutos. Então, eu vou pegar os 120 minutos e botar aqui. Botei aqui os dados, resolvi, calculei. Pronto. Aqui. Tá certo, tá certo. 59.820 gramas por minuto. É o resultado da questão. Outra coisa, a vazão, ela também pode ser calculada de uma outra forma, que é a seguinte, ó, vazão. No caso aqui, a vazão eu botei como letra Q, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. É um V maiúsculo, é porque geralmente eles usa-se também a letra Q como para representar vazão, mas aqui nessa aula a gente está usando a letra V maiúscula, tá? Aí é bom padronizar, tá? Então, a vazão é igual a velocidade do fluido vezes a área da seção transversal da tubulação. Como assim? Aqui a gente tem uma tubulação por onde passa o fluido, tá? O fluido entra aqui e sai aqui. Então, a velocidade com que esse fluido passa por aqui, ó, o fluido pode ir rápido, devagar, a gente consegue calcular essa velocidade. Então, a gente põe aqui na fórmula vezes a área da seção transversal. A área da seção transversal é a área da parte da seção transversal do tubo, né? Não tem como outra forma de explicar. Então, é isso aqui, ó. Se você tem uma tubulação, né, passando água, é a área disso aqui, ó. É essa área aqui, a área da seção transversal. É a área de um círculo, né? Π vezes R ao quadrado. R é o raio do círculo. Então, isso aqui é a área. Deixa eu ver. Então, olha só, esse exemplo aqui é um exemplo de como que a gente calcula essa vazão volumétrica. Calcule a vazão de um fluido que passa por uma tubulação de 0,5 metros ao quadrado a uma velocidade de 3 metros por minuto. Então, esse 0,5 metros ao quadrado é a área da seção transversal do tubo, né? É isso aqui, ó. Aí ele deu a velocidade com que o fluido passa. O fluido passa a 3 metros por minuto. Como que a gente sabe, como é que a gente determina a velocidade de um fluido? Muito simples, você tem aqui uma tubulação passando um fluido, né? Aí o fluido passa aqui por essa tubulação. Aqui você tem o comprimento da tubulação, certo? E aí, para você determinar a velocidade com que o fluido passa, você tem que determinar o tempo que o fluido entra aqui e o tempo que ele leva até chegar aqui. Então, a velocidade vai ser o comprimento da tubulação dividido pelo tempo que o fluido levou para passar por essa tubulação. Né? Agora, como é que você vai saber? Mas como é que eu sei quando que o fluido está aqui e quando que o fluido está aqui? Né? Vamos supor que existe uma corrente passando aqui o tempo todo.
para isso a gente usa um marcador. Um marcador por exemplo, como se fosse um pigmento. A gente insere um pigmento aqui no fluido, aí a gente marca o tempo com que esse pigmento chega do outro lado aqui. Então, o tempo com que o pigmento chega aqui até aqui e sai aqui é o tempo que o fluido leva para escoar daqui até aqui. Beleza, agora vamos calcular a vazão volumétrica aqui, ó. Vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área da seção transversal. Gente, uma coisa importante, ó. A área é dada, aqui nesse caso aqui, é metro ao quadrado. E a velocidade é metros por minuto. Se a área tivesse sido dada em centímetros ao quadrado, a velocidade aqui teria que ser em centímetros por minuto. Então, se aqui é metro, aqui tem que ser metro. Se aqui é centímetro, aqui tem que ser centímetro, ok? Então, vamos lá, ó. Vazão, aí o que eu fiz aqui? Eu substituí, ó. No lugar de V, eu botei o valor de V, que é 3 metros por minuto. Aí, reparem que eu botei também as unidades na equação, porque eu quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Vezes, então tá aqui vezes, a área é 0,5 metros ao quadrado. Então, 3 vezes 0,5 dá 1,5. Aí, eu também multipliquei as unidades, ó. Metro vezes metro ao quadrado dá metro cúbico. Minuto vezes nada aqui embaixo dá minuto. Então, reparem que a unidade aqui, ó, é unidade de volume dividido por unidade de tempo, ou seja, unidade de vazão. E toda vez que eu uso essa formulazinha aqui, ó, o meu resultado vai ser sempre a vazão volumétrica e nunca a vazão mássica. Então, essa vazão aqui, ó, é vazão volumétrica. Agora aqui, letra B, ó. Vamos supor que esse fluido que passa por essa tubulação tem a velocidade de 10 centímetros por segundo. Reparem que a velocidade aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então, eu tenho que transformar. Ou eu transformo metros para centímetro, ou eu transformo centímetros para metros. Eu acho que aqui eu transformei centímetros para metros, né? Então, olha só, eu tenho 10 centímetros aqui por segundo. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 10 centímetros vão ter X metros. Então, ó, o resultado dessa regra de 3, velocidade, né, é 0,1 metros, né, e não 10 centímetros mais. Aí eu não posso esquecer os segundos aqui. Então, é 0,1 metros por segundo, que é a minha velocidade. Então, eu tenho a velocidade e tenho a área. A velocidade está em metros por segundo e a área está em metros ao quadrado. Substituir os valores aqui, ó. Velocidade 0,1 metros por segundo, vazão 0,5 metros ao quadrado. Resolvendo isso daqui, dá 0,05 metro cúbico por segundo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a pressão. Com certeza vocês já viram lá em física o que é pressão, né? Então vamos revisar. Pressão é a mesma coisa que é calculado pela equação força sobre área. Então é a força atuando em uma determinada área. E quais são as unidades para pressão? Bom, são as unidades de força dividido pela unidade de área, né? Ou seja, unidade de força, Newton. Unidade de área, metro ao quadrado. Pode ser centímetro ao quadrado também, qualquer unidade de área aqui embaixo. A gente sabe lá em física também, não sei se vocês se lembram, que as unidades de Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metros dividido por segundo ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa unidade de Newton aqui e vou botar no lugar do N. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, né? Dividido por metro ao quadrado aqui embaixo. Então, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado e o metro ao quadrado também aqui embaixo. Esse metro aqui corta com um desses metros aqui. Então, tem 1 metro em cima e 2 metros embaixo. Vai ficar, sobra só 1 metro embaixo, tá vendo? Isso aqui a gente chama de Pascal. Então, a unidade para pressão que a gente vai usar é Pascal. Reparem que toda massa, ó, a massa que quando a gente for usar massa, a gente tem que usar quilograma.
Se a gente for usar tempo, a gente tem que usar segundo. Se a gente for usar comprimento, a gente tem que usar metro. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui de cálculo de pressão. Um cubo de 10 quilos, então tá aqui um cubo. A massa dele é 10 quilos. A área da superfície dele é 2 metros ao quadrado. Então, um cubo ele tem todas as áreas iguais, né? Então, a área que está em contato aqui com o chão é 2 metros ao quadrado. Foi colocado no chão. Qual é a pressão que ele exerce sobre o chão? Lembrando que a pressão é uma força atuando sobre uma área. No caso do cubo, qual é a força atuante? A gente não está vendo força nenhuma aqui, né? Mas a gente sabe que esse cubo ele tem uma massa. A força que está fazendo essa pressão no chão é a força peso do cubo. Então, pressão é igual a força sobre área. No caso aqui, a força atuante é a força peso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente tem que calcular a força, que é o peso, né? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Peso do cubo é 10 quilogramas, né? Eu não posso usar grama porque eu quero calcular a pressão em Pascal, então eu tenho que usar quilogramas. Então, 10 quilogramas vezes a gravidade, 9,8. Então, dá 98 newtons. Agora, pressão é força sobre área, né? A força é 98 newtons e a área é 2 metros ao quadrado. Isso aqui vai dar 49 Pascal, beleza. Agora, vamos supor que eu não tenho aqui um cubo, eu tenho um recipiente. E dentro desse recipiente, esse recipiente é cilíndrico, pode ser qualquer outro formato, tá? Mas aqui eu coloquei um recipiente cilíndrico. E esse recipiente, ele tá cheio de água. E aí eu quero saber qual é a pressão no fundo do recipiente. Aí eu pergunto para vocês, aqui a gente tem um líquido, né? No caso do cubo, a gente tem um sólido. Esse sólido, ele tem uma massa. Agora, por que a gente tem um líquido aqui? Esse líquido não tem massa? Não, esse líquido, ele tem massa sim. Então, ele tem um peso atuando aqui. Então, no fundo desse recipiente, a gente vai ter uma pressão provocada por essa coluna de líquido, né? Pode ser que no caso água, né? Água ou qualquer outro líquido. Então, a gente tem uma pressão atuando aqui no fundo desse recipiente por causa da massa dessa coluna de água. Como é que a gente calcula essa pressão? A gente tem uma formulazinha. Pressão é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de água, né? Água ou outro qualquer líquido. A pressão exercida por uma coluna de fluido, por uma coluna de líquido, é chamada de pressão hidrostática, ok? Então, pressão hidrostática, tá? A gente também pode chamar de pressão manométrica. Então, a pressão, densidade vezes gravidade vezes a altura. Aí tem aqui um exercício, ó. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em Pascal e em ATM. Calcule também a pressão no meio dessa piscina. Então, vamos considerar que a piscina é uma coluna de água, igual a gente está vendo aqui. Né? Essa coluna de água tem 4 metros de altura e ele quer saber a pressão aqui no fundo da piscina. Ele também quer saber a pressão no meio da piscina, ou seja, numa profundidade de 2 metros. A gente vai simplesmente usar essa equação aqui. Primeiro, a gente precisa saber da densidade da água, tá? Fui lá na internet, pesquisei. Densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Ó, a gente tem que usar quilogramas e a gente não pode usar litros. A gente tem que usar por metro cúbico, tá? Pra ficar nas unidades de Pascal certinho, viu? Então, vamos botar na fórmula, ó. Pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, né? Densidade é 1000, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E altura 4 metros. Fazendo essa conta dá 39.200, o que? Pascal. Agora vamos transformar isso aqui em ATM. ATM é uma unidade de pressão. Fui lá na internet, pesquisei e achei que um ATM corresponde a 10, 13, 25 Pascal. Só que eu tenho 39.200 Pascal. Então, 39.200 Pascal vão corresponder a X ATM.
Resolvendo essa conta, eu tenho 0,386 atm de pressão nesse pontinho aqui no fundo da piscina. Agora vamos fazer a mesma conta, considerando, eu quero saber qual é a pressão no meio da piscina, né, numa profundidade de 2 metros. Então, pressão é igual a densidade, né, que é 1000, vezes gravidade, 9,8, vezes a profundidade, que é 2 metros. Resolvendo a conta, eu tenho aqui o valor em Pascal, que é o meu resultado, mas eu quero calcular também em ATM. Então, eu vou fazer a regra de 3, 1 ATM, corresponde a 10, 13, 25 Pascal, né? Então, 19.600 vão corresponder a X Pascal. X ATM. X é 0,1934 ATM. Então, tá aqui a resposta. Essa pressão ela é chamada de pressão hidrostática ou pressão manométrica, tá? Então, pressão hidrostática é a pressão provocada por uma coluna de fluido, né? Também chamada de pressão manométrica.